Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre a fisiologia do sistema respiratório e o processo de envelhecimento, né? Então, é inegável que, em função do envelhecimento, algumas alterações no nosso sistema respiratório acabam acontecendo, o que vai diminuindo a nossa capacidade de realizar essa função tão importante de fornecer oxigênio para o sangue, para que seja distribuído a todos os tecidos corporais. Bom, então o nosso sistema respiratório ele tem um importante papel na sua capacidade aí de oferecer oxigênio para o corpo realizar o que nós chamamos de metabolismo aeróbico, né? O nosso corpo, para produzir energia, precisa muito do oxigênio em função de que a maneira mais eficiente de produção energética no corpo é o metabolismo aeróbico, que é realizado dentro das mitocôndrias das diversas células que nós temos no nosso organismo. Obviamente que algumas células têm uma demanda maior por esse oxigênio, outras uma demanda menor, isso em função do metabolismo natural de cada célula, né? Mas ofertar esse oxigênio para que possa, né, ser garantida essa produção energética com alto rendimento, né, é a principal função do sistema respiratório. Além disso, né, ele também faz com que o CO2 que é produzido nesse mesmo metabolismo seja eliminado, né? Então, o nosso corpo, à medida que vai produzindo energia, vai gerando CO2 e água, e esse CO2 é, então, eliminado pela respiração, né? Ainda tem o sistema respiratório um importante papel no que diz respeito à manutenção do pH fisiológico, uma vez que a conversão de CO2 em bicarbonato, com liberação de H+, né, e a captação, aí a possibilidade do bicarbonato captar esses ácidos que são produzidos no nosso corpo, que nós ingerimos na alimentação, possam ser captados pelo bicarbonato e ser excretados na forma de CO2 e água, né, faz com que esse papel de manutenção do pH fisiológico seja bastante significativo para o sistema respiratório. Bom, a nossa função respiratória ela se desenvolve, né, até aproximadamente os 30 anos. Então, enquanto nós estamos, né, crescendo e na fase de adulto jovem, essa função ainda tem uma capacidade de desenvolvimento à medida que nós exigimos, né, a maior performance desse sistema. No entanto, depois dos 30 anos, isso vai diminuindo, né? E, consequentemente, né, isso vai fazendo com que você tenha, né, uma menor capacidade, com o passar dos anos, de oferecer o oxigênio, de excretar o CO2, de controlar bem o seu pH, né? Essa diminuição da função pulmonar é um importante fator de risco, né, para o desenvolvimento ou para a incidência de doença coronariana, né, principalmente em homens, né, porque muitos homens têm hábitos de vida sedentários, muitos homens são fumantes, né, e isso acaba comprometendo ainda mais, né, a, a sua capacidade respiratória em função do processo natural de envelhecimento. Então, se nós pensarmos aí na organização do sistema respiratório, né, a gente tem um processo, né, de bomba de ar, né, que é formado aí pelas vias aéreas superiores, né, e grandes vias aéreas, a cavidade torácica como um todo, né, os elementos esqueléticos associados e os músculos da respiração, né. Esses elementos em conjunto, né, fornecem e removem ar dos espaços alveolares. Então, à medida que você mexe os músculos respiratórios, movendo consequentemente esses elementos esqueléticos que estão associados à cavidade torácica, né, você amplia ou diminui
o tamanho dessa cavidade, fazendo com que você force o ar para dentro dos alvéolos pulmonares ou que você empurre o ar para fora desses alvéolos, né? Então, com isso, você consegue fazer o que nós chamamos de ventilação pulmonar. Bom, além dessa bomba pulmonar que faz com que o ar entre ou saia de dentro dos pulmões, nós temos também umas vias de condução do ar dentro do pulmão, né? E essas vias, elas se formam a partir da ramificação, né, das vias condutoras superiores, como traqueia, que se ramifica em brônquios, que se ramificam em brônquios menores, que se ramificam em bronquíolos, que se ramificam aí nos alveolares e nos sacos alveolares, né? Então, esse conjunto de tubos, né, de vias condutoras, né, que vão ficando cada vez menores em termos de diâmetro, mas isso amplia em termos de quantidade. Então, cada vez que uma se ramifica, ela gera duas, que gera duas, que gera duas, que gera duas, que gera vários sacos, vários alvéolos, digamos assim, né? E com isso conseguindo aí uma ampliação bastante significativa da superfície disponível para as trocas gasosas, né? Então, essa ramificação das vias condutoras no pulmão permite, né, que eu tenha milhões de alvéolos e que esses alvéolos tenham em volta deles, né, vasos sanguíneos capilares que vão permitir, então, a troca de ar entre o alvéolo e esses capilares. Bom, além disso, nós precisamos de um mecanismo de transporte, né, dos gases dentro da corrente sanguínea, porque o sangue é aquoso. E o oxigênio e também o CO2 são gases que não são solúveis em água ou que têm uma solubilidade muito baixa. E para isso, então, eles precisam de um mecanismo transportador, né? Dois mecanismos transportadores são importantes. Primeiro, as hemácias, que são as células existentes em maior quantidade no sangue, né? Mais de 99% do total de células no sangue são hemácias, né? E essas células vão acabar constituindo aí cerca de 45% do volume total de sangue, né? Tem dentro delas uma proteína chamada hemoglobina. E essa hemoglobina carrega 98,5% de todo o oxigênio que circula no sangue. Então, uma vez que o oxigênio sai do alvéolo e passa para a corrente sanguínea, para dentro dos capilares, ele é captado pela hemácia, ligado à hemoglobina, nos átomos de ferro presentes, né, nessa hemoglobina, e esse oxigênio, né, circula ligado a essa proteína, né? À medida que aquele 1,5% de oxigênio vai se, digamos assim, vai sendo disponibilizado para os tecidos, algumas moléculas de oxigênio vão se soltando das moléculas de hemoglobina, né? Liberando novos oxigênios livres para serem disponibilizados para os tecidos. Dessa forma, né, o sangue vai perdendo, à medida que vai passando pelos tecidos, esse oxigênio, diminuindo então a pressão de O2 nesse sangue que vai saindo, né, deixando de ser um sangue arterial e passando a ser um sangue venoso, uma vez que a troca acontece nos capilares que ficam entre as artérias e as veias, né? Então, esse sangue venoso retorna ao coração já mais pobre em oxigênio do que ele partiu e, consequentemente, né, ele acaba dando espaço ou criando condição de que mais oxigênio seja incorporado a esse sangue quando ele passar novamente pelos pulmões, né? Além disso, o CO2 também é parcialmente transportado associado à hemoglobina, cerca de 23% do total de CO2, mas a maior parte dele é transportado através da conversão do CO2 também pela hemácia
através de uma enzima chamada anidrase carbônica, que pega o CO2, reage ele com a água e forma bicarbonato. E esse bicarbonato, então, é a forma com que o oxigênio, com que o CO2 acaba sendo transportado. Vale ressaltar que o próprio processo de transformação do bicarbonato, do CO2 em bicarbonato, faz com que o sistema tampão bicarbonato funcione. Então, ao formar bicarbonato, o organismo, a hemácia, cria condição de transporte do CO2, ela também cria um mecanismo tamponante que contribui para a manutenção do pH fisiológico. Bom, outra coisa importante, né, é a quantidade de alvéolos, né, que nós temos, como já foi citado anteriormente, para disponibilizar essa superfície de troca, né? Quanto mais alvéolos eu tiver e quanto mais alvéolos estiverem disponíveis para o processo de troca gasosa, maior vai ser a minha difusão de gases do espaço alveolar para o sangue e vice-versa, né? Então, essa possibilidade é bastante importante, né? Porque enquanto somos jovens, esses espaços são diversos, né? Há muitos alvéolos, né? E com o passar do tempo isso pode diminuir, né? Mas a capacidade é muito grande ao ponto de uma pessoa conseguir sobreviver, né, após a retirada de um pulmão e ter uma vida praticamente normal. Como foi citado anteriormente, o sistema circulatório, né, transporta os gases. Mas esse sistema circulatório, além de fazer esse transporte de gases, ele tem que ser eficiente no sentido de levar esses gases a todos os lugares do corpo. Então, a distribuição dos vasos sanguíneos por todo o corpo é extremamente importante para garantir que a oxigenação aconteça. Então, muito comum nós termos problemas em decorrência da obstrução de vasos, em decorrência da má circulação de algumas regiões corporais, impedindo a oferta adequada de oxigênio aos tecidos, né? E diminuindo assim a capacidade, né, digamos assim, de geração de energia e oferta, né, de capacidade de trabalho daquela região em função de uma má circulação e, consequentemente, né, da falha, então, de oferta de oxigenação aos tecidos. Diante disso, há também a necessidade, né, de haver uma regulação entre dois mecanismos envolvendo esse sistema respiratório. Um é a ventilação, que pode ser aumentada ou diminuída com relação à sua frequência ventilatória ou com relação à profundidade da ventilação. Ou seja, eu posso expandir muito os meus alvéolos, inflando mais isso, aumentando então essa ventilação através da broncodilatação. Quanto mais eu dilatar os brônquios, mais aberto vai ficar, mais fácil vai ficar o enchimento dos alvéolos, certo? E isso vai então aumentar a área disponível para a troca gasosa, né? Se eu faço broncoconstrição, acontece exatamente o contrário, né? Uma vez que os alvéolos se fecham, e ao se fecharem, né, em função da broncoconstrição, um fluxo menor de oxigênio vai em direção aos alvéolos, então se expande menos esses alvéolos e, consequentemente, a minha ventilação diminui. Aliado a isso, nós temos também a capacidade de regular a perfusão, ou seja, o fluxo sanguíneo ao redor dos alvéolos pode ser aumentado ou diminuído, né? Isso pode ser aumentado em função do aumento da frequência
e da força de contração cardíaca, ou pode ser diminuída em função da diminuição dessa força e aumento. Então, como nós podemos ver na imagem aqui, né, nós temos um fluxo menor em determinadas áreas e um fluxo aumentado em função de uma maior perfusão, né, sanguínea para o pulmão. Certo? Durante uma atividade física intensa, máxima, né, essa perfusão pode chegar ao máximo de fluxo sanguíneo para o pulmão e, consequentemente, aumentar consideravelmente, né, a entrada e a troca, né, de gases entre o sangue e os alvéolos. Para fazer tudo isso funcionar, nós temos principalmente o sistema nervoso central, né, atuando aí no controle da respiração, no controle da perfusão, né, e garantindo então uma maior ou menor ventilação e perfusão no organismo, conseguindo também interferir no ritmo, né, com que a respiração vai acontecer. Então, além de eu regular a dilatação dos brônquios, eu também regulo a frequência com que eu vou respirar, né? E isso, então, me dá uma performance no sentido de responder melhor, né, às necessidades corporais, principalmente durante um exercício físico, por exemplo. Bom, e aí? Com o processo de envelhecimento, né? É muito mais perceptível, né, no idoso, você perceber a sua perda da capacidade de realizar tarefas que precisam de muita energia, né? E o maior comprometimento disso tem a ver com a sua falta de capacidade de ofertar oxigênio. Se eu oferto pouco oxigênio, falta energia. Se falta energia, por metabolismo aeróbico, eu faço metabolismo anaeróbico para tentar compensar isso. E o metabolismo anaeróbico inibe a produção de energia no nosso corpo, né? Então a pessoa se cansa com maior facilidade. Então, talvez no processo de envelhecimento, a alteração mais perceptível seja exatamente a alteração no sistema respiratório, porque ele vai comprometer, né, a realização de funções bastante importantes, né? E isso já começa a aparecer, né, em idades muito, digamos assim, remotas ainda, né? Você não vê, por exemplo, um atleta, né, com 40 anos, ainda jogando futebol, por exemplo, é raríssimo você ver isso, né? Porque ele já começa a ter uma perda a partir dos 35 anos, como a gente colocou, né? A partir dos 30, na verdade, né? Como já foi colocado no início, da sua capacidade respiratória. E por mais que ele continue treinando, por mais que ele continue, né, se mantendo ativo, ele vai perdendo rendimento. E, consequentemente, ele não consegue mais ser aquele atleta de ponta. Obviamente que nós vemos pessoas com 60 anos que jogam bola, que brincam e tal, mas ele não tem mais, né, aquela performance, aquele rendimento que ele tinha quando ele era jovem. Bom, então algumas alterações são evidentes no sistema respiratório em função do envelhecimento, né? A primeira delas é que nós podemos observar que com o envelhecimento a caixa torácica vai ficando enrijecida. Aquelas cartilagens que permitem, né, a flexibilidade da parte esquelética, né, da caixa torácica, né, elas vão calcificando. E isso impede, né, um movimento mais amplo de alça de balde que faziam as costelas, por exemplo, né? Isso aí já faz digamos assim, uma diminuição na sua capacidade de profundidade respiratória. Além disso, há uma diminuição significativa na elasticidade pulmonar. Consequentemente, com isso,
nós temos uma dificuldade de expansão do pulmão, certo? Dessa forma, a capacidade vital, que era aquele volume, né, de ar que eu conseguia, numa inspiração máxima, soprar numa inspiração profunda, né, vai diminuindo, certo? Essa capacidade, que era em torno de 4,8 litros de ar, né, ela vai diminuindo com o tempo, certo? E, consequentemente, vai aumentando o volume residual. Aquele volume que eu não consigo colocar para fora do pulmão de jeito nenhum, né? Então, a capacidade pulmonar total, ou seja, o volume máximo presente e capaz de entrar dentro do pulmão, quase não sofre alteração, mas sofre alteração a quantidade de ar que entra e sai numa inspiração e expiração máximas, né? Dessa forma, a quantidade de resíduo de ar que fica lá dentro, pobre em oxigênio, e que vai se misturar com o ar novo que entra, né, aumenta. Consequentemente, eu vou ter uma quantidade maior de CO2 nesse ar e uma quantidade menor de oxigênio. Então, a minha capacidade, né, a minha diferença de pressão de O2 alveolar para a pressão de O2 no sangue vai diminuindo, certo? Há ainda uma diminuição na ventilação pulmonar e uma redução na elasticidade dos alvéolos. Ainda com relação ao consumo máximo de O2, ele aumenta na infância e na adolescência, depois dos 30 anos ele começa a ir reduzindo e essa redução se acelera com o envelhecimento. No entanto, né, esse V2 máximo que nós está associado à idade, ele está mais decorrente de fatores cardiovasculares do que a fatores respiratórios. Porque, como eu coloquei anteriormente, a capacidade de funcionamento do sistema respiratório ela é muito maior do que a necessidade corporal. Então, apesar de eu ter uma diminuição nessa capacidade vital, né, ela não é tão importante quanto são as alterações decorrentes dos fatores cardiovasculares e que vão comprometer a minha oferta de oxigênio lá na frente. Bom, então, com o envelhecimento, né, as alterações da senescência do pulmão do idoso, elas podem ser ocasionadas, né, pela combinação de alterações anatômicas e as reorientações das fibras elásticas. Ou seja, eu vou ter alterações na anatomia, de forma que isso atrapalhe, por exemplo, né, o funcionamento da bomba pulmonar, digamos assim, e também as alterações no que diz respeito às fibras elásticas que permitem aí a maior elasticidade. Bom, além das alterações já citadas, nós podemos, né, incluir outras, né? Então, nós temos, além dessa redução de elasticidade do pulmão, né, nós temos ainda uma redução da capacidade da difusão do oxigênio, a redução dos fluxos respiratórios, elevação da complacência pulmonar, fechamento de pequenas vias aéreas, fechamento prematuro de vias aéreas, diminuição de cílios e de seus movimentos e uma tendência de espessamento do muco. Se nós pensarmos nesse conjunto de alterações, né, nós vamos perceber que, ao espessar o muco, eu dificulto a penetração dos gases através desse muco para chegar na parede alvéolo-capilar, onde a troca vai acontecer. A diminuição dos cílios e dos seus movimentos vai atrapalhar na remoção do muco. Então, você tem aumento do muco, o muco mais espesso, né? E uma diminuição da remoção desse muco. Com isso, a limpeza das vias aéreas fica comprometida,
né? A remoção desse excesso de muco fica comprometido, né? O fechamento de algumas pequenas vias, né, de ductos alveolares e etc., vão comprometer a ventilação dos alvéolos, né? E assim tudo vai atrapalhando aí esse funcionamento. Bom, então, em decorrência do envelhecimento, algumas mudanças funcionais, né, acabam acontecendo, como foi mostrado anteriormente. Isso, os estudos mostram que mesmo o idoso sadio, isso vai acontecer, né? E quanto menos problemas decorrentes do sistema respiratório, como pneumonias, bronquites, etc., essa pessoa tiver, menos afetado vai ser o sistema respiratório. No entanto, isso não descarta que essas mudanças vão acontecer de maneira natural, né? Como já foi citado, nós teremos uma redução da complacência da parede torácica, impedindo assim que a parede torácica aperte o pulmão para que ele expulse mais ar, né? Redução da força dos músculos respiratórios e, consequentemente, a redução da capacidade vital. Há ainda uma redução na pressão de O2 nas artérias e da taxa de fluxo respiratório, né? Em função da menor eficiência da passagem do O2 para as artérias, né? E também das alterações no sistema cardiovascular que devem acontecer também no mesmo processo de envelhecimento, né? Ainda, uma redução na difusão pulmonar do CO2, né? A sensibilidade respiratória à hipóxia também reduz, e com isso há um aumento da complacência pulmonar, aumentando os volumes residuais e fazendo com que a capacidade pulmonar total, como eu já citei, se mantenha adequado ou se mantenha sem alteração, mesmo tendo diminuído a capacidade vital, ou seja, diminui a capacidade vital, mas aumenta o volume residual. E com isso a capacidade pulmonar não se altera. Então nós podemos destacar, né, das alterações citadas, né, as principais alterações. Então a diminuição da complacência da parede torácica, né, e diminuição da força da musculatura respiratória, o que vai fazer com que haja, né, a bomba respiratória não funcione mais da mesma maneira, e a perda da elasticidade pulmonar, ocasionando o aumento da complacência do alvéolo, né? Então o alvéolo fica mais aberto, menor represamento de ar, no entanto, isso aumenta o volume residual, porque na hora de fechar ele para empurrar o ar para fora, ele não faz, certo? Além disso, né, o colapso das vias aéreas menores, certo? Que vai ocasionar uma desigualdade entre ventilação e perfusão, né? Uma vez que nós precisamos desse equilíbrio entre ventilação e perfusão para conseguir um fluxo sanguíneo adequado para recolher o oxigênio que está vindo. Se eu oferto menos oxigênio, né, a minha ventilação diminui, consequentemente, mesmo que eu tenha uma perfusão adequada, isso vai comprometer. Dessa forma, a pressão de O2 no sangue ela vai diminuindo de 0,3 a 0,4 milímetros de mercúrio por ano, né? No entanto, a pressão de CO2 permanece, de certa forma, inalterada. Até porque a pressão de CO2 ela varia muito pouco no nosso organismo, né? Enquanto a pressão de O2 varia entre 105 milímetros de mercúrio a 40 milímetros de mercúrio, a pressão de CO2 oscila entre 40 e 45 milímetros de mercúrio de PdCO2. Então, como essa alteração é pequena, ela acaba não se mostrando alterada de maneira significativa com o processo de envelhecimento. Bom, dessa forma nós podemos concluir que o processo de envelhecimento acaba levando, então, a essa diminuição da nossa capacidade aeróbica, comprometendo aí a capacidade nossa de realização de exercícios físicos mais intensos. No entanto, né,
Quanto mais ativa, né, fisicamente a pessoa for, né, menor vai ser esse comprometimento, né, fazendo com que uma atividade física sistemática, né, leve a uma alteração muito pequena no que diz respeito à realização de atividades físicas, né, no idoso, em função do sistema respiratório, né? Obviamente, como foi citado, a performance nunca será de um jovem, né? Mas se nós compararmos, por exemplo, duas pessoas de 70 anos de idade, uma, né, com hábitos de vida sedentários e outra com hábitos de vida bem ativos, você vai encontrar aí, né, uma melhor performance, uma melhor capacidade aeróbica nessa pessoa mais ativa. Isso é indiscutível, né, em decorrência do processo de envelhecimento. Tá? Era isso que nós tínhamos para hoje. Obrigado.